mais núcleos trazem mais performance? Normalmente as pessoas diriam que sim, eu tenho mais núcleos, eu vou ter mais desempenho. Em vários casos isso é verdade, mas não em todos e não para todos os processadores. Eu sou o Lucas aqui do canal Papagaio Hard e hoje eu venho mostrar para vocês um teste onde eu pegando um Super Ryzen 9 7950X3D lançado recentemente, desabilitando metade dos seus núcleos, nós ganhamos até 18% de performance em games. Bizarro, né, cara? O que tá acontecendo aqui? Ué, se é assim, então eu posso comprar um CPU já com menos núcleos? Justamente é o que eu canso de falar há anos aqui no canal. Faz sentido eu gastar menos para jogar, comprar um Ryzen 5, Ryzen 7 no máximo, ou um Core 5, Core 7, enfim. Windows e Office barato na GVG Mall. Entre as opções disponíveis temos a Retail e a OEM mais barata, que ativa um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 10 Pro OEM sai por apenas R$ 86,15. Basta então ir no Windows e ativar o sistema com a nova chave OEM que você recebe por e-mail e no painel de administração, inclusive com upgrade grátis para o Windows 11. No site você não encontra a chave de ativação de jogos nas plataformas Steam, Origin, Play, entre outros. Clique nos links da descrição e saiba mais. O que acontece, pessoal? Aqui nós temos então um CPU de 16 núcleos, né? Tem um review no canal, assista aí, tá aparecendo aqui no canto. Internamente, a AMD distribui os 16 núcleos em dois chiplets, em dois grupos de núcleos que se comunicam entre si. E esse CPU ele tem o 3D V-Cache, que é aquela inovação que a AMD trouxe no 5800X3D, que tem feito muito sucesso entre as pessoas, onde você expande o cache L3 do processador e ele fica com uma maior performance, especialmente em games, que são aplicações que acabam precisando de mais cache, tá? Mas a AMD colocou só em um dos grupos de núcleos. Então só 8 núcleos dos 16 tem esse cache extra acessível. Então um grupo fica com 96 MB de cache, o outro com 32 MB de cache. E aí a AMD lançou drivers, enfim, para quando você abrir um jogo, ela priorizar o jogo a usar os núcleos com cache extra. Mas isso nem sempre acontece da forma ideal. Inclusive existe uma latência entre a comunicação dos dois grupos, então você perde um pouquinho de performance, tá? O que acontece? Eu peguei e desabilitei então o grupo de núcleos que não tem o cache. Ficamos com um CPU de 8 núcleos, assim como será o 7800X3D que vem em abril. E nós teremos review aqui no canal também, tá? 8 núcleos. Será que vai ganhar do Ryzen 9 com 16 núcleos, cara? Pelo menos em games, né? É o que a gente vai ver nesse momento. Então, a bancada de testes é essa que vocês estão vendo aqui, com a 4080, né, uma placa X670E, 32 GB de memória DDR5, Water Cooler WaterForce X 280, que é o mesmo water cooler que eu uso na bancada Intel para o Core i9 13900K, e daqui a alguns dias eu vou trazer para vocês o review do Core i7 13700K, que é um CPU que tem aparecido aí um pouco mais barato, né, cerca de R$ 1.200, R$ 1.100 a menos que o Core i9, entrega um nível de desempenho muito próximo a ele, e talvez concorra um pouco ali com esse 7800X3D que chega futuramente pra gente, tá bom? Enfim, CSGO é um jogo antigo, feito de DX9, a gente observa que existe uma leve vantagem desse, entre aspas, 7800X3D simulado, né? Ele vence um pouquinho, mas não chega a vencer muito porque realmente o jogo não se beneficia tanto de cache, né? O clock acaba fazendo mais diferença, mas todos os CPUs estão rodando ali muito bem, com mais de 700, 800 frames, então realmente é só algo mais sintético para a gente comparar as diferenças, tá? Se você repara no gráfico final de performance aqui desse benchmark The Dust 2, nós vemos que quem realmente está no topo é o 7950X normal, né? Nem o 3D, porque ele tem mais clock. E aqui, nesse jogo específico, acaba fazendo mais diferença, ok? Se a gente vem aqui para o jogo Cyberpunk 2077, nós vemos uma coisa no mínimo curiosa. O teste simulando o 7800X3D está com a temperatura do CPU um pouco maior. E se você observar, a temperatura da GPU está mesmo, então a temperatura ambiente é igual. Por que desligando metade dos núcleos, o CPU ficou mais quente? Isso faz algum sentido? Uma pequena pausa aqui para explicar para vocês que sim, isso faz sentido. Por quê? No Ryzen 9, normalmente, com todos os núcleos habilitados, nós temos a distribuição de 8 núcleos, 8 núcleos.
Então a dissipação de calor é mais uniforme ao longo do IHS, que é aquela chapa que fica em cima do processador. Quando eu desabilito metade dos núcleos, o calor fica concentrado numa área do CPU, que é num dos cantos dele. E é mais difícil para o water cooler, para um air cooler, enfim, tirar o calor, porque ele está mais concentrado. É por isso que você pega CPUs como os EPIC, Threadripper, aqueles i9 lá, os Xeons, perdão, que tem aí 400 watts, 450 watts, e um water cooler consegue dissipar tanto calor, porque o CPU é uma bolachona. A área de dissipação, a área de contato é muito maior. Então basicamente nós estamos diminuindo essa facilidade do water cooler de tirar o calor. Por isso que ele naturalmente fica um pouco mais quente, por isso que a gente vê que o 5800X 3D é um dos CPUs mais quentes que nós temos, porque justamente ele tem o cache 3D que aquece um pouco a mais o CPU e está distribuído em um dos lados do processador apenas, ok? Enfim, em termos de performance, cara, aqui a gente vê que houve uma vantagem, né? Então ele ganha na média, ganha ali um pouquinho no 1% low, e fica como o topo dos resultados. Então antes o Core i9 estava vencendo e agora o nosso 7800X 3D simulado está vencendo, tanto no teste em Full HD quanto no teste em 1440p. Aí você começa a perceber que de repente não vale tanto a pena assim eu ter um Ryzen 9 para jogos, que é o que eu tenho falado aqui, mesmo o Core 9, cara, no Core 7 dá conta perfeitamente do recado da mesma forma também, tá certo? Enfim, Dead Space Remake, cara. Nesse teste, por algum motivo muito bizarro, o 7950X 3D foi o pior dos resultados, cara. Ele ficou lá embaixo, tá? Ele ficou com a média, assim, a média boa ainda, mas mesmo o 5800X 3D estava ganhando dele. E agora aqui você tem o 7800X 3D disparando, fazendo 202, vencendo o mesmo Core 9. Esse cenário nós encontramos 18% de ganho de performance, cara, muito interessante, tá? Então você vê que o Ryzen 7 7800X3D tem tudo para ser o melhor CPU para jogos do momento, cara, o que entrega mais desempenho aí. E isso tudo consumindo menos energia que o Ryzen 9. Você pode observar aqui que até nessa simulação já está consumindo menos energia que o Ryzen 9 e consumindo muito menos energia que o Core 9, cara. O Core 9 chega a consumir o dobro da energia para fazer um desempenho parecido aqui. Então tem tudo para ser o CPU mais rápido e também o mais eficiente do momento, cara. Bem interessante, tá? Continuando aqui os nossos testes, nós vamos agora aqui para Flight Simulator, um simulador de voo bastante popular. Nós vemos também mais um cenário que deu um grande desempenho, principalmente no 1% low, a média venceu. Então o 7800X3D em Full HD continua na parte de cima, em 1440p ele ficou ali próximo, ele ficou um pouquinho inferior, então dá uma oscilaçãozinha normal de rodada para rodada, mas no geral os resultados estão muito parecidos. Quando a gente vai para resoluções maiores, às vezes dá uma oscilada dessa forma, mas não é nada muito significativo, tá certo? Ok, seguindo com os nossos testes então, God of War, olha quem está no topo dos resultados, mais uma vez o nosso Ryzen 7 vencendo um Ryzen 9, que custa mais, que consome mais energia que ele, né? Existe uma expectativa que esse Ryzen 7 chega aqui no Brasil por R$3.000, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, não sei. O Ryzen 9 custa 4.500, sei lá, 4.400. É uma diferencinha boa. Ele está vencendo o Core 9 também, que é bem mais caro que ele, e mesmo o 7950X, que também não tem o cache 3D. Então você vê, cara, dá ganho de desempenho esse cache extra dedicado nesses grupos de núcleos. 8 núcleos com cache 3D vertical. Tem tudo para ser o grande vencedor aí. E se futuramente a AMD lançar a versão Ryzen 5 com cache 3D, aí, meu amigo, a M5 vai dar aquela bombada, né? Acredito que não fizeram ainda, por conta de você ter outros CPUs no mercado, talvez seguraria a venda de alguns deles, mas futuramente, de repente, eles poderiam fazer. Desabilita 2 núcleos do Ryzen 7, coloca ali só 6 com cache 3D. Quem sabe? Eu acho que ficaria interessante, né? Vamos acompanhar o futuro aí. Hogwarts Legacy é mais um caso, pessoal. A gente vê ali, né, o 7950X3D fazendo 142, agora o 7800X3D simulado fazendo 154 no Full HD e também ganhando em 1440p. Você vê que não é uma grande vitória, mas há uma vitória, há uma vantagem, né? E aí a gente começa a ver, cara, simplesmente vale a pena ficar de Ryzen 7, que é mais que suficiente para entregar
o nível de desempenho que nós estamos observando por aqui, ok? Spider-Man Remastered de início de campanha ali, olha lá, 7950X3D estava empatado tecnicamente com o Core 9, agora desabilitando 8 núcleos, ele passa um pouquinho na média, passa um pouquinho no % low, tanto em Full HD quanto em 1440p. Então a gente observa que tem jogos que isso é menos sensível, tem jogos que isso é mais sensível. Não significa que eu vou ganhar 18, 20% de todos os cenários, mas tem alguns cenários mais agressivos e outros um pouco mais tranquilos, por assim dizer, tá certo? Plague Tale Requiem, no review do Resident 9, eu expliquei para vocês que teve um problema nos meus testes, eu consegui refazer esse teste, e agora o 7950X3D está com uma performance mais alta. Ainda assim, houve uma leve vantagem do 7800X3D, ele venceu ali na mínima, na média, o mesmo acabou acontecendo em 1440p, embora o Core 9 nesse jogo conseguiu entregar um pouquinho mais de desempenho. Então, jogo para jogo vai variando, às vezes o Core 9 entrega mais desempenho ainda, mas tem outros aspectos para você olhar isso, por exemplo, custo por frame, né, o Core 9 bem mais caro que esse futuro Ryzen 7, enfim, consumo de energia do Ryzen 7 a metade, a temperatura ali nesse caso está bem parecido com o que entregou o 7950X 3D. Nós temos aqui também o Red Dead Redemption 2, onde há uma vitória ali para o 7800X 3D, então é mais um game que a gente consegue extrair um pouquinho mais a nossa placa de vídeo, embora as diferenças ali de 8 quadros você só percebe se você estivesse jogando, então vale a pena pegar o mais barato, né? Você vê com 5800X3D está saindo muito bem, fazendo 204 quadros, sendo que além de ser um CPU mais barato, a placa-mãe M4 é muito mais barata, o DDR4 é muito mais barato, então custa a plataforma para montar hoje com o 5800X3D ainda é o mais baixo das duas que nós estamos vendo por aqui. Tudo bem que é uma plataforma que não vai receber mais upgrades, mas ainda é uma plataforma muito boa que, sabendo configurar, você pode ficar muito tempo com ela ainda, tá? Por fim, nós temos aqui o COD Warzone 2, onde sim, houve uma leve vitória ali. Posso falar que foi um empate técnico entre o 7950X3D e o nosso Ryzen 7 simulado, né? Então todos os CPUs rodando ali acima de 200 quadros. E chegando aqui agora no gráfico de performance relativa. Então tem games que dá mais, tem games que dá menos. Qual que é a média geral que a gente encontrou aqui simulando o Ryzen 7? Nós encontramos aqui um resultado em aproximadamente 3,5% mais rápido que o 7950X3D em Full HD. Então você vê, tem jogos que foi lá em cima, tem jogos que foi mais ou menos, tem jogos que foi pequena diferença. Na média geral, ele fica acima, ele entrega mais desempenho e o mesmo acontece em 1440p, porém você acaba tendo resultados muito mais próximos, porque subiu a resolução, existe uma carga maior na placa de vídeo, os FPS, por sua consequência, rodam com um valor menor, e aí você tem, então, um resultado muito próximo. O CPU acaba ficando menos relevante, não é que ele fica irrelevante, mas ele fica menos relevante em resoluções maiores, tá? Se você coloca aqui em 4K, a diferença vai ser nula, já é muito pequena em 1440p, imagina em 4K. Pessoal, chegamos ao final de mais um breve vídeo e a conclusão novamente é óbvia, né? Ryzen 9 é um CPU para quem quer trabalhar, é um CPU para quem é um cara entusiasta, o cara realmente não liga para gastar, eu quero ter o CPU top aqui. Mas se você para pensar sobre custo-benefício, faz muito mais sentido eu esperar o 7800X3D e pegar ele. Ele vai custar menos que o Ryzen 9, vai entregar mais desempenho, quase todos os cenários aqui entregou mais desempenho, né? Vai consumir menos, né? Então vai facilitar a adesão na plataforma M5, que ainda tem placa-mãe muito cara, DDR5 é muito caro, tá? Eu diria ainda que se você quer trabalhar, né, com a máquina, você vê que o 7950X, lá no review eu mostrei, ele é mais rápido que a versão 3D. Então o 3D, cara, ele ficou assim, no meio termo ali. Ele entrega mais desempenho com o 7950X, mas para jogos realmente faz mais sentido partir para um Ryzen 7. Não à toa, na geração passada só teve o Ryzen 7, que é onde faz sentido ter o cache 3D. De repente no Ryzen 5 também faria, mas a AMD acabou não querendo trazer. E eu digo mesmo do Core 9, cara, sinceramente, né, eu posso colocar aqui hoje um Core 9 no meu PC, preferi colocar um Core 7, né? Faz muito mais sentido, ao invés de ostentar o i9, usar um i7, onde eu tenho praticamente o mesmo nível de desempenho, eu só vai perdendo a quantidade de núcleos de eficiência,
custando aí R$1.000, R$1.100, R$1.200 a menos. Tá? Então, normalmente, eu digo isso, foi o mesmo que eu falei no review, descer um degrau acaba fazendo mais sentido, você entrega quase o mesmo nível de performance e economizando uma grana boa que você pode colocar em outras coisas, na placa de vídeo, por exemplo, ou simplesmente deixar de gastar com isso. E no caso aqui do Ryzen 9, você economiza e ainda ganha performance, então perde o sentido pensar nesse CPU para jogos, a não ser que você seja o entusiasta, eu não quero Ryzen 9, eu quero trabalhar com a máquina e de vez em quando rodar uns jogos aí também. Talvez faria sentido assim, sinceramente, para trabalho 7950X, para jogos 7800X 3D ou 5800X 3D e outros CPUs que temos aí já no mercado, tá certo? São mais baratos e entregam um bom desempenho. Muito obrigado por mais um vídeo, sejam muito bem-vindos quem chegou por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário é muito importante, compartilhe esse vídeo e deixe suas sugestões de próximos testes com esse e outros processadores. Muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.